Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo de adoração, de culto, de louvor ao nosso Deus. Ele é o único digno de ser adorado. Como é bom estarmos aqui mais uma vez como família de Deus, como povo do Senhor, para adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Nessa noite nós iniciaremos a série do mês de março, a série de pregações. O tema do nosso mês é SOS Família, buscando refúgio no Senhor. Vamos falar juntos? SOS Família, buscando refúgio no Senhor. Deus abençoe também aqueles que nos acompanham através do canal do YouTube da nossa igreja. E eu convido a todos a que abram as Escrituras Sagradas no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 a 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 8. Também convido aos irmãos para que comigo façam essa leitura, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, para acompanhar a exposição desse texto. Vamos ler, igreja? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém. A nossa família está clamando por socorro. A questão é, para quem a nossa família está clamando por socorro? Em quem a nossa família está buscando refúgio? O Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o próprio salmista declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós então, irmãos, nessa noite, à luz do texto que acabamos de ler, e eu quero dedicar especialmente aos homens dessa igreja, aos maridos dessa igreja, aos pais dessa igreja, talvez até os avós, aí os avós, né, melhor dizendo, não que as nossas irmãs não serão edificadas com a palavra, mas nesta noite, meu irmão, Deus escolheu você, Deus me escolheu para ouvir essa mensagem. Ao longo dessa semana, essa palavra já está queimando no meu coração. Deus já está me confrontando nesse texto e na reflexão que nós teremos nessa noite. E eu peço, claro que é uma forma carinhosa, minha esposa não está aqui do meu lado, então ela não poderá fazer isso, mas não belisque o seu marido. Não cutuque nele, dizendo: essa é para você, segura essa. Aguardem, irmãs, o seu dia chegará. Tá bom, irmãs? Vai ter o dia da mulher também, o dia da palavra
para as mulheres de Deus. Mas é uma brincadeira só que eu estou fazendo, mas todos nós nessa noite seremos edificados com essa palavra. Meus irmãos, homens presentes nessa noite, imagine a cena. Depois de uma jornada de trabalho, você não trabalha em casa, tá? Não vamos então trabalhar com a ideia do home office. Você sai de casa de manhã e vai para o seu serviço. Mas quando você chega na sua casa no final de um dia, eis que você se depara com uma cena terrível. A sua casa totalmente destruída. O incêndio tomou conta da sua casa. Ninguém te avisou no trabalho que um incêndio destruiu toda a sua casa. E o desespero maior bate no seu coração em saber, será que a minha esposa e os meus filhos estavam lá dentro? Será que eles conseguiram sair? Será que teve gente que conseguiu socorrer a minha família? E você não tem notícia. Você não consegue decidir. Alguém sabe da minha esposa? Alguém sabe me dizer se a minha esposa está bem? Alguém sabe me dizer se os meus filhos estão bem? Eu sei que isso é uma hipótese que você deseja que ela nunca aconteça. E eu também desejo que ela nunca aconteça para nós. Mas guardadas as devidas proporções, Davi e os seus homens, quando voltaram para casa, naquele contexto ali onde eles se encontravam, eles tiveram essa situação diante dos seus olhos. Voltaram para casa e encontraram tudo destruído. O que você faria numa situação como essa, meu irmão? Qual seria a sua atitude, querido homem de Deus que está aqui nessa noite? Esse texto vai nos mostrar algumas posturas que nós devemos ter por uma família, a família que Deus te deu, a família que o Senhor confiou em suas mãos, e que um dia o Senhor vai prestar conta, você vai prestar conta da sua família diante de Deus, não se esqueça disso. Nós temos uma missão, nós temos um ministério, nós temos um sacerdócio dentro da nossa casa, no cuidado da nossa família, a começar da esposa, passando pelos filhos. E este texto mostra um episódio na vida de Davi. Davi, que de certa forma foi precipitado em ir para essa região. Os irmãos já estudaram há algum tempo atrás essa passagem nos grupos familiares, mas eu quero lembrá-los do contexto dessa história. Por que eles estão ali? Porque as famílias de Davi e daqueles 600 homens estavam naquela cidade de Ziclag. O texto vai te dar essa resposta quando você vai comigo ao capítulo 27 de 1 Samuel. Eu os convido a ler comigo alguns versos. Nós sabemos que Davi estava fugindo de Saul. A vida inteira, depois da vitória sobre o gigante Golias, Davi é um fugitivo. Davi já é o rei no lugar de Saul, na presença de Deus. Ele não estava ainda sentado no trono, mas para Deus, o novo rei já era Davi. O Espírito do Senhor já tinha saído de Saul, já estava sobre Davi. Mas Davi comete alguns erros, se precipita em algumas ações. Davi, ele escolhe se refugiar. Davi escolhe se esconder exatamente aonde? No território dos filisteus. Para fugir da fúria de Saul, ele atravessa a fronteira e vai para o meio de quem? Dos seus inimigos, dos seus adversários. Mas olha que coisa curiosa, a gente sabe que por detrás de tudo isso tem o nosso Deus guiando, conduzindo. E às vezes nós também não entendemos as coisas que acontecem na nossa vida. Olhem comigo aí, não precisam ler, acompanhem a leitura que eu farei do versículo 1 em diante, do capítulo 27. Disse, porém, Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim, me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita.
Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. Então aqui nós temos o contexto e a informação como é que Davi e os seus 600 homens, cada um com a sua família, foram parar no território dos filisteus e receberam uma cidade para morar. E sabe o que significa Ziclag? Ou pelo menos se tornou, a partir desse episódio na vida de Davi, cidade de refúgio. Ziclag é cidade de refúgio. Mas qual é o tema mesmo deste mês, irmãos? SOS Família, buscando refúgio no Senhor, não em Ziclag. Você está buscando refúgio para sua família aonde? No Senhor ou em Ziclag? Apesar de você achar que Ziclag é uma cidade segura, tem de tudo, você exatamente ali vai conseguir trazer recursos materiais para a sua casa, mas não era ali que Deus queria aquelas famílias. O Senhor quer que você se refugie com a sua esposa, com os seus filhos, com as suas filhas, na presença do Senhor. Porque se o Senhor não edificar a sua casa, o seu trabalho será em vão. E se você não edificar a sua casa, meu irmão, como marido, como pai, como sacerdote do lar, sobre a rocha, as tempestades virão. E a sua casa poderá desabar. Porque você não está alicerçado em coisas firmes e sólidas. É interessante que aí você vai para o capítulo 29 de 1 Samuel. Acontece uma guerra, os filisteus vão ter que lutar, e Davi, de certa forma, ele se tornou leal ao rei Aquis. Ele se tornou assim uma pessoa que gozou da sua máxima confiança. E Aquis pensou, gente, Davi não me levanta nenhuma suspeita, mas não eram todos os príncipes filisteus que pensavam assim. Os príncipes filisteus olhavam para Davi com uma certa desconfiança, mas esse daí não é aquele lá que as mulheres cantavam aquela música, Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares, mas não foi ele que destruiu o nosso herói de guerra, Golias, e agora ele está do nosso lado, agora ele está jogando no nosso time. O que aconteceu? O rei Aquis, ele confiava em Davi, mas os príncipes filisteus não, e aí fizeram uma reunião, e os príncipes filisteus falaram para o rei assim, manda embora esse Davi. Manda embora esse Davi. Eu não poderei ler nessa noite essa parte que está aqui no capítulo 29 para ganhar tempo, mas te convido a revisitar essa passagem para você entender todo esse contexto. Então é interessante, irmãos, Davi tem o respeito, tem a confiança do rei Aquis, mas ele não está entre o povo dele, ele está no meio dos filisteus. Os príncipes filisteus desconfiam de Davi, embora o rei tinha total confiança nele. Agora vamos imaginar, onde é que a família desses homens estão mesmo? Dos 600 homens e a família de Davi, estão lá em Ziclag. Eles viajaram 3 dias e deixaram suas famílias lá em Ziclag, as esposas com os filhos, e os 600 homens, 601 contando com Davi, viajaram para se encontrar com o rei. A partir do momento em que estes homens não querem a presença de Davi naquela batalha, o rei vai ter que despedir Davi. E eu destaco aqui o que está no versículo 6 do capítulo 29. Então Aquis chamou a Davi e lhe disse, tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passastes para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. O rei confiava em Davi, mas os príncipes filisteus não. E aí vem agora o versículo 9. Porque Davi, ou melhor, vamos ler o 8. Davi não entendeu. O Senhor me chamou, eu estou aqui para servir o Senhor. Eu e os meus homens estamos dispostos a ir para a peleja, para a batalha.
Mas aí vem o verso 8 e diz: então Davi disse a Aquis: porém, que fiz eu? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Verso 9: respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade, olha o que o rei falou para Davi: aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Em outras palavras, vocês não vão participar da guerra. Voltem para a casa de vocês. E eles voltaram. E o texto diz para nós, no versículo 1 do capítulo 30, que sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, depois de 3 dias de caminhada, eles chegaram a Ziclag. E o que é que aconteceu em Ziclag na ausência dos homens? O que é que aconteceu em Ziclag enquanto os maridos não estavam ao lado de suas esposas e cuidando dos seus filhos? O inimigo veio e pôs tudo a perder. O inimigo veio e destruiu a família daqueles homens. Sabemos que eles não tiraram a vida de ninguém, nem das mulheres, nem dos filhos, mas queimaram tudo, destruíram tudo que eles possuíam, deixaram aquelas famílias totalmente desprovidas de recursos materiais e financeiros. A humilhação que aquelas mulheres passaram, aquelas crianças sendo levadas cativas, sendo raptadas, sequestradas. Agora você, meu irmão, vamos se colocar aqui, eu e você que é homem nessa noite, no lugar de Davi e no lugar daqueles 600 homens. Você está voltando para casa, você espera encontrar sua esposa bem, você espera encontrar os seus filhos seguros, e quando você entra na cidade de Ziclag, a cidade está queimada, a cidade está devastada, a cidade está destruída. E você começa a pensar: meu Deus, minha esposa, meus filhos, onde eles estão? Meu irmão, é urgente que tomemos o nosso papel de verdade como homens de Deus na nossa casa. Não dá para transferir esse trabalho para outro. Sua esposa pode ser uma bênção ao seu lado, ela pode ser a auxiliadora idônea e fiel que Deus colocou para te ajudar nessa missão, mas em primeiro lugar, essa missão é nossa. Essa missão é do homem. Não transfira isso para outro. E aí, claro que eu estou adaptando com a realidade de hoje. Você está perto da sua família? Você é um marido presente na vida da sua esposa? A sua esposa pode contar com você? Para a hora que ela precisar, você vai dizer: não posso não, estou ocupado. Hoje não tenho tempo para fazer isso. Os seus filhos podem contar com a sua presença? Os seus filhos podem se assentar com você? Porque às vezes, irmãos, nós estamos muito ausentes de casa. E não se damos conta, ou não nos damos conta do risco que as nossas famílias estão correndo. Eu estou falando agora de forma humana, é claro. Nós sabemos que o Senhor guarda a nossa casa. Mas eu quero que nós, homens, pensemos à luz desse texto, para que você tente imaginar a dor desses 601 homens, quando eles se depararam com todo aquele cenário cruel de destruição. Davi fora humilhado quando os príncipes filisteus não deixaram ele ir para a guerra. Davi se sentiu assim: poxa, me passaram para trás. Fui desprestigiado. Eu sou homem de guerra. E Davi era mesmo. Eu sou um homem experimentado. Eu poderia ajudar vocês a vencer a batalha. Davi se sentiu assim, desprezado, descartado. Doeu. Mas a dor que Davi está sentindo agora e que os seus homens estão sentindo não tem comparação. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz na abertura dessa mensagem. Meu irmão, você está voltando para casa, depois de um dia de trabalho. E quando você dobra a esquina da sua rua, você vê carros de bombeiro,
você vê polícias, giroflex ligados, e você fala, o que é que aconteceu? E você vai se aproximando da sua casa, e você descobre que o fogo, que o incêndio, que destruiu tudo, é a sua casa, não é a casa do vizinho. É o seu apartamento, não é o apartamento do vizinho. E você começa a se desesperar, você fala com as autoridades, eu moro aí, é a minha casa, vocês sabem da minha esposa, meus filhos, eles estavam aí dentro. E aí, até que alguém diga, calma, eles estão bem, eles foram levados para o hospital, sofreram algumas avarias, mas eles estão bem. Até que você receba esta notícia, o desespero toma conta do seu coração. Vamos ver como esses homens reagiram quando eles chegaram lá, irmãos. Eu quero que os homens dessa noite leiam comigo o versículo 4. Vamos ler? Homens, só os homens. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. A cultura machista que impera no mundo ainda hoje diz que homem não chora, que homem que chora é fraco, que homem que chora é um banana. Mas nessa noite nós estamos diante de um texto que diz que homem chora, e chora muito. Você já chorou pela sua família? Já chorou pela sua esposa? E quando eu estou fazendo isso, eu estou diante do espelho fazendo essas perguntas a mim mesmo. Você já chorou pelos seus filhos? Esses homens choraram até não ter mais forças para chorar. Eu tento imaginar a cena, 601 homens em prantos, chorando de soluçar, chegando uma hora que não tem mais força para chorar. Quanto tempo durou esse choro eu não sei, mas não foi só 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Devem ter chorado muito, sabe aquela dor que você chora, aí você se recompõe um pouco, e daqui a pouco as lágrimas vêm de novo como uma torrente, e você começa a chorar, porque você não sabe onde a sua esposa está, porque você não sabe onde os seus filhos estão, e você chora, e você se desespera na presença de Deus. Meu irmão, com todo carinho, você tem chorado pela sua família? Você está preocupado com o destino da sua esposa? Ah, pastor, a salvação é individual, eu sei, mas você é o homem de Deus que Deus colocou para estar do lado dela. Você não pode salvar a sua esposa, mas você pode ser canal de bênção na vida dela. Você não pode salvar seus filhos, por mais que você fale, se eu pudesse, eu os levaria comigo para o céu. Você não pode, mas você pode semear, discipular, ensinar, instruir, inculcar a palavra de Deus e orar dioturnamente pela vida dos seus filhos. Quer eles estejam do seu lado agora ou não, são seus filhos, presente de Deus. Esses homens choraram até não terem mais forças para chorar. Davi é dado um destaque a ele. Eu sempre abro esse parênteses aqui quando chega nessa parte, porque alguns, não vocês homens, por favor, não façam essa piada jamais, viu? Ah, mas Davi tinha 2 mulheres, eu só tenho uma. Você que está certo, Davi estava errado. Porque o plano de Deus está em Gênesis. Por isso deixa o homem se une à sua mulher, no singular. Mas por que alguns servos de Deus tiveram mais de uma esposa? Deus permitiu, mas esse não é o plano original de Deus, não. O plano original de Deus é um homem para uma mulher para um homem. Então, esse papo que anda dizendo por aí, não, mas até na Bíblia diz que pode ter mais de uma. Isso é cultura caída, pecaminosa, natureza adâmica. Então, irmãos, talvez você fique assim, não gostei de saber que Davi tinha 2 esposas. Não vamos entrar nesse pormenor agora, mas já fiz essa ressalva. Eles estão desesperados. Versículo 6. Diz assim, Davi muito se angustiou. Agora vamos tentar imaginar Davi nessa situação. Davi era o líder. Davi era o comandante daqueles 600 homens. Davi certamente foi um homem que convenceu aqueles 600 homens a fazerem essa viagem, a deixarem a região de Israel, atravessar a fronteira, entrar no território dos filisteus, convencendo aqueles homens, inclusive, levarem com eles as famílias. Não bastassem eles irem para o campo do inimigo, para o território do adversário, eles levaram cada um deles a sua família. Você levaria a sua família para uma viagem que ela corre risco?
Meu irmão, você recebe uma missão. Uma missão que você pode não voltar. Você pode morrer. Você levaria a sua família? Vou levar minha família junto comigo. Ou você pensaria, acho que é um risco, hein? No meio dos filisteus? E se eles resolverem vingar a morte de Golias lá? Vou estar no meio deles. Tudo bem que você já vai dizer, não, pastor, mas Deus não está por trás dessa história. Ele está, mas eu estou provocando você para você entender os riscos que eu e você, como homem, marido e pai, corremos quando não estamos perto da família. Quando eu sou um marido ausente, quando eu sou um pai ausente. Não interessa se não falta nada na despensa, se a geladeira está lotada, se a sua mulher está com os melhores vestidos, os melhores sapatos, se os seus filhos usam os tênis mais caros. Não é isso que conta. O que conta é você com a sua família. É a sua presença em casa. Isso não tem preço. Presente não substitui presença. Não deixe de dar presente para sua esposa. Não deixe de reconhecer o quanto ela é importante na sua vida. Não deixe de presentear os seus filhos, mas não queira burlar, dar um somebody love na sua família, dizendo, eu não estou aqui, mas olha a joia que eu mandei te entregar. Olha, eu não estou aqui, mas olha a roupa que eu mandei comprar para você, vai chegar amanhã. Talvez na hora a gente se alegra, nossa, meu marido me ama, o meu pai é demais, mas eu estou com saudade dele. Cadê o meu pai? Cadê meu marido? E o pior é aquela solidão que a esposa sente do marido, mesmo ele estando em casa. Isso é a pior de todas. Se você está do lado da sua esposa e ela está sentindo que você não está ao lado dela. É aquela hora que você, pai, está em casa, mas seu filho te chama para alguma atividade, você nunca pode. Você está sempre ocupado. Pode ser que uma hora seja tarde quando você o procurar. Esses homens então se desesperam. O cenário é terrível. Davi, como líder, agora está sendo ameaçado de morte. Os 600 homens querem apedrejar Davi. Tenta se colocar no lugar de Davi. Não é um homem só não, 600 homens. Durmam com esse barulho. Dá para a gente encarar isso? Você sozinho contra 600? Eles estão querendo apedrejar você, porque vocês colocaram eles naquela situação. Mas eu gosto de ler esse versículo no finalzinho. Davi tinha todos os motivos aqui para jogar a toalha. Davi tinha todos os motivos para se desesperar e falar, acabou, não tem mais jeito, perdi minha família, perdi tudo, não tem mais razão para viver nessa terra. Mas olha só o que está escrito no final do versículo 6. Só os homens vão ler comigo. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. De novo. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Meu irmão, pode ser que você esteja enfrentando uma luta no seu casamento, que você não fala com ninguém, porque nós fomos educados, infelizmente, com essa ideia. Homem não conta nada da sua vida pessoal. Homem fala de futebol, homem fala de política, homem fala de muita coisa, mas falar dele mesmo, isso é proibido. Eu falo isso com tristeza, tá, irmão? Já disse isso aqui no outro contexto. Via de regra, quando um casamento está em crise, quem procura o pastor primeiro é a esposa. Eu atendo mais esposa no gabinete do que homem no gabinete. Por que será? Não posso ir procurar o pastor. Não posso falar que eu estou com um problema em casa. Eu tenho uma imagem a zelar. E algumas esposas, para não expor o marido, às vezes também não falam com o pastor. Não posso falar com o pastor. O pastor vai pensar do meu marido. E aí vão sofrendo. Vão vivendo um casamento de aparência. Está tudo bem, mas não está não. Meu irmão, se você precisa de socorro, de refúgio, eu te convido a ir para o Senhor e não para Ziclag. Ziclag não é seguro. Mas na presença de Deus você está seguro. Portanto, se você jogou, o alerta, se você está gritando, socorro, a minha família está em perigo, onde é que você vai levar sua família que está em perigo? Para o Senhor, buscando refúgio no Senhor.
Então, igreja, claro que as nossas irmãs estão entendendo a palavra de Deus nessa noite, porque vocês participam, irmãs, desse contexto. Vocês estão junto ao lado dos seus maridos, mas Deus está falando comigo, como marido, como pai, e está falando com os meus irmãos aqui, homens, nessa noite. Mesmo você que é solteiro e que diz, ufa, a bordoada não é para mim hoje. É sim, porque você vai casar. Eu oro para que você case. E eu quero fazer o seu casamento, se Deus permitir. Então vá aprendendo como solteiro, como é que você tem que tratar a sua esposa. Não como seu pai tratou a sua mãe, porque às vezes você tem um péssimo exemplo em casa. Meu pai era jogo duro. Então não vai ser igual ao seu pai, não. Vai ser como a Bíblia ensina. Para de dizer que você aprendeu com seu pai a ser bruto, a ser ignorante. E vá para a Bíblia, e vá para o seu quarto de oração e diga, Senhor, molda o meu coração, eu não quero ser igual ao meu pai foi com a minha mãe, eu quero ser um homem diferente. Eu quero glorificar o Senhor no meu casamento. Davi se reanimou no Senhor. Você quer se reanimar no Senhor também? Você está voltando para casa, depois de um dia de trabalho. Entrou na rua da sua casa e vê o movimento, e vê o alvoroço. A sua casa está pegando fogo. Já queimou muita coisa. E você não sabe onde está a sua mulher. E nem os seus filhos. Ainda que isso seja apenas uma ilustração, pode ser verdade na vida de muita gente. Talvez não seja um incêndio literal. Não tem nenhuma chama saindo pelas janelas. A casa não tem fumaça, mas tem um incêndio lá dentro. Velado, calado, que está destruindo casas, que está destruindo famílias. Por isso, em nome de Jesus, queridos homens dessa igreja, queridos varões do Senhor, vamos chorar pela nossa casa. Mas não é chorar só agora. Eu nem estou dizendo que você vai chorar aqui, ou que eu vou chorar, que nós vamos cair em prantos aqui. Se isso acontecer, é obra do Senhor. Não é minha, eu não tenho capacidade nenhuma de fazer você chorar. Mas se não for aqui, tem que ser em algum outro lugar. Mas você tem que chorar pela sua casa. Você tem que ter um coração mais amolecido. Você tem que ter um coração mais assim sensível. Talvez uma pergunta que a gente tenha medo de fazer para as nossas esposas por causa da resposta que ela pode nos dar. Querida, eu te faço feliz? Eu sou um bom marido para você? Eu sou um bom pai para os nossos filhos? Ah, pastor, é melhor não fazer essa pergunta não, porque a resposta pode ser uma resposta atravessada. Então, se você está com medo da resposta, mude a sua atitude. Mude de atitude. Mude de postura. Toma uma decisão nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero ser um marido de verdade, como a Bíblia ensina. Eu quero ser um pai de verdade, como as Escrituras ensinam. Porque os inimigos estão por aí, os amalequitas do século 21 continuam rondando as nossas casas. E eles não querem o bem-estar da sua família, eles querem a destruição da sua família. E eles estão entrando nas nossas casas de formas mais sutis possíveis. De vez em quando você diz, como foi que isso aconteceu? Que hora que eu cochilei? Que hora que eu descuidei? Como é que eu estou perdendo o controle da situação? Mas se você se reanimar no Senhor, há esperança para a sua família. Se você se reanimar no Senhor, há esperança para o seu casamento. Se você se reanimar no Senhor, há esperança para os seus relacionamentos com os seus filhos. Mas você precisa se reanimar no Senhor. Buscar refúgio no Senhor. O texto diz que Davi consultou o Senhor. Davi aqui está dando já um ótimo exemplo para nós. Na hora que a crise chegar, na hora que a tragédia chegar na sua vida, o que é que você tem que fazer? Busque o Senhor. Olha o que está escrito aí no versículo 7. Davi chama um sacerdote, o Abiatar, pede para ele trazer a capa sacerdotal ou a estola sacerdotal. Abiatar trouxe. Talvez porque ele não estava no território de Israel, ele falou, como é que eu vou consultar o Senhor? É como que eu preciso de alguma coisa que remete à vida do templo, ainda que o templo não existisse ainda, mas a vida cultica de Israel. E aí ele vai e consulta ao Senhor. No versículo 8 diz assim, então consultou Davi ao Senhor dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei?
Porque havia uma dúvida: será que dá tempo de salvar a nossa família? Pensem só, irmãos, nós estamos hoje na era da tecnologia, né? Eu não dá nem para comparar muito a história com o tempo de hoje, porque você diz: não, pastor, eu já estaria escutando, já o meu celular já teria aparecido uma notícia, incêndio, não sei lugar. Mas naquela época não tinha a comunicação que nós temos hoje. Eles poderiam imaginar: raptaram a nossa família, levaram nossas esposas, mas o que é que estão fazendo com as nossas esposas? Elas poderiam estar sendo abusadas, sim ou não? Os nossos filhos poderiam estar sendo submetidos à escravidão, sim ou não? Eles não sabiam. Então Davi estava pensando: vale a pena lutar? Vale a pena ainda buscar a minha família, salvar a minha família, socorrer a minha família? Será que vamos encontrá-los com vida? Davi então não tem essa resposta. Mas Davi, como homem de guerra, como homem que está ali preparado, estava preparado para guerrear com o rei. Então agora ele está ali trabalhando com os homens que queriam apedrejá-lo. Eu não sei como que foi, porque a hora que o Senhor reanimou Davi, acho que Davi assumiu a postura de líder. Ele já era o rei perante o Senhor e ele mostra para aqueles homens: vamos, já choramos muito, já derramamos lágrimas, não tem mais lágrima para ser derramada. Agora nós vamos pelejar e nós vamos enfrentar esses adversários. Vamos buscar a nossa família, vamos resgatar as nossas esposas, vamos salvar os nossos filhos. Mas ele precisava dar a resposta de Deus. O problema é que tem muito homem, muito marido e muito pai tentando resolver os problemas da sua casa sem consultar o Senhor. Acha que você sabe a solução? Não sabe não. Eu não sei. E a melhor coisa é chegar naquele texto do rei Josafá: nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Homens de verdade não têm medo de falar que está com medo. Ficou redundante, mas essa é a frase mesmo. Homem de verdade não tem medo de expor as suas fraquezas. Não adianta dar a panca que você não pode mostrar seus medos, suas fraquezas. Para que esse machismo todo? Não serve para nada. Não salva a sua família. Não abençoa a sua família. E você não deixará de ser homem se você for mais sensível. Isso não tem nada a ver com masculinidade. Você não vai ficar diferente, você vai continuar sendo homem. Mas o homem da Bíblia, o homem bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor. Davi buscou o Senhor. Ele falou: Senhor, eu devo perseguir? Senhor, eu vou alcançá-los? Qual foi a resposta de Deus? Está aí na parte B do verso 8. Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Quando eu vou agir debaixo da direção de Deus, a coisa é diferente. Quando eu decido investir na minha família, quando eu decido cuidar da minha esposa, quando eu decido cuidar dos meus filhos, mas debaixo da direção de Deus, o resultado é diferente. Não vamos ler porque o tempo é curto, mas se você quiser continuar, além das leituras que eu já passei para vocês fazerem nessa noite, segue o texto de 1 Samuel 30, a partir do versículo 9, e você vai ver o que aconteceu. Davi partiu. E aí, meus irmãos, a gente chega no versículo 18. Eu vou pedir agora para as irmãs participarem da leitura também, e os filhos aqui também. Vamos ler o versículo 18 de 1 Samuel 30, vamos lá? Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada dos que haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Deus restituiu a família de Davi. E não só a família de Davi, mas dos outros 600 homens. E tem uma coisa linda que você pode estudar também nesse texto, é que durante a peleja, quando eles decidiram ir buscar as famílias deles, eram quantos homens mesmo? 600. Mas 200 não aguentaram. 200 estavam tão cansados, tão exaustos, que eles atravessaram o ribeiro e Davi não vai dar não. Só 400 foram, e 200 ficaram segurando as sacolas, cuidando ali do mantimento deles. Deus deu vitória.
Eles trouxeram a família, cada um voltou com a sua esposa, com seus filhos, e trouxeram também do despojo do território inimigo. Depois de tudo, no devido lugar, Davi vai encontrar com aqueles 200 homens que não foram para a peleja. E aí, meus irmãos, sabe o que os 400 queriam que Davi fizesse? Não dê nada para eles não merecem. Eles são covardes. Eles não foram com a gente. Mas o que é que Davi fez? Vamos dividir em partes iguais. Os 600 vão receber do despojo. Davi mostrou algo aqui que muitas vezes falta para nós, homens. Desejo de abençoar o outro. Não é ser egoísta só com a sua família. Não estou nem aí, pastor, se as outras famílias estão pegando fogo. Só sei dizer que a minha está em berço esplêndido. Mas se a sua está em berço esplêndido, é porque Deus está te abençoando. Então chora pelas famílias dos seus irmãos. Chora pelas famílias da nossa igreja, das pessoas que estão nessa igreja sofrendo. Não é a sua família. Seu casamento vai muito bem, seus filhos estão aqui. Aleluia! Louvado seja Deus! Então vamos chorar pelas famílias que os seus filhos não estão aqui. Não vamos achar que o problema é cada um para si, Deus para todos. Não, irmãos. Claro que você precisa pôr em ordem a tua casa primeiro. Não adianta você se preocupar com a família dos outros e negligenciar a sua. E às vezes nós somos assim, somos excelentes prestadores de serviço para a família de todo mundo, menos para a nossa. Já ouvi essa história que me corta o coração. Nem pastor eu era, nem seminarista. Eu era um adolescente entrando na juventude, mas como eu já era meio precoce na idade, com 17 para 18 anos, uma esposa de um presbítero me procurou. E falou assim: Gilberto, eu não sei por onde começar, mas você vai ficar arrasado com o que eu vou te contar. Falei, por quê, minha irmã? Porque eu sei que você admira muito o meu marido. Aliás, não só você, Gilberto, toda a igreja admira o meu marido. Ele é o presbítero que faz tudo naquela igreja. Mas eu não estou aguentando mais. O que foi, irmã? Ele não faz 1% do que ele faz na igreja na minha casa. Se eu pedir para ele me levar na feira, ele diz, vai a pé. Se eu falar, vamos comigo no mercado, estou precisando comprar, vai sozinha. Mas se o telefone tocar e for alguém da igreja falando, o senhor pode me levar agora, daqui 5 minutos eu estou aí parando o carro na sua porta. Está certo isso, homens? Você tem tempo para todo mundo, mas não tem para a sua família? Está errado. Você tem que primeiro cuidar dos seus. Cuida da sua esposa, da mulher que Deus colocou na sua vida, dos seus filhos. E quando eles estiverem bem supridos, você pode falar para a sua esposa, vamos ajudar aquela outra família que eles estão passando necessidade. Vamos orar com aquela família porque os filhos estão afastados dos caminhos do Senhor. Vamos orar por aquela irmã porque o marido dela ainda não conheceu Jesus. Vamos orar por aquele irmão que a esposa ainda não está na igreja. Mas primeiro, cuida da sua família. Para que você possa dizer um dia, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está voltando para casa, depois de um dia intenso de trabalho. Garantiu o pão nosso naquele dia, mas quando você dobra a esquina da sua casa, um incêndio está na sua casa. E você chega lá e descobre que tudo está queimado. Tudo destruído. E você pensa, meu Deus, a minha família estava aí dentro. Será que eles conseguiram se salvar? Ainda que esse incêndio não seja literal, mas se nessa noite, em nome de Jesus, tem algum homem aqui que está com a casa pegando fogo, e você não está fazendo nada, Deus vai cobrar isso de você. Se você está sendo negligente com a obra que Deus colocou nas suas mãos para fazer como homem, como marido e como pai, Deus vai cobrar isso de você. Mas em nome de Jesus, toma o teu propósito diante de Deus e faça o seu papel. Deus te colocou ao lado de uma esposa que vai te ajudar. Deus vai abençoar os seus filhos. Mas você não pode fugir da sua responsabilidade. SOS Família. Buscando refúgio no Senhor. Que Deus nos abençoe.